Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nossa aula agora é sobre o capítulo 1 da Geografia 1, ok? Conceitos fundamentais para o entendimento do Estado. Percebam que nesse caso aqui o Estado está com E maiúsculo, né, o que representa um país, tá? Não é um Estado qualquer, um Estado administrativo dentro de um país. Ele é o próprio país, é uma organização nacional. Ok? Você sabe qual é a forma de governo do menor país do mundo? Vamos começar com essa curiosidade. Estamos acostumados a viver em um país monumental, né, como o nosso colossal Brasil. Mas imagine morar em uma nação menor do que o bairro carioca de Ipanema. Percebam isso. É o caso do Vaticano, né, o menor país do planeta. Ele é considerado uma monarquia absoluta, ok? Teocrática, ou seja, tem um líder religioso, regida por meio eletivo na figura do Papa, que, para esse pequeno território, é o chefe de Estado, ou seja, é como se o Papa, né, o líder religioso, fosse o presidente desse país, no caso, o Vaticano. Existe também a figura do secretário do Estado, responsável pelos assuntos burocráticos do governo. Tá? Então, nesse capítulo, a gente vai aprender aí algumas formas diferentes de Estado para a gente se atualizar dentro de geografia. Vamos lá. Na tela, nós temos a ideia do Estado moderno, ok? Que tem como princípio a soberania baseada no tocante à formação de um Estado policial, né? Pesado controle da população, visando assegurar a perpetuação da organização civil e surgindo como resposta à crise feudalista lá do século XIV, né? Como característica essencial, temos um só governo, um só exército e soberania centrada na figura do rei, né? Muito parecido com a monarquia. Já no Estado de Direito, né, é a concretização da ideia do poder político, fundamentado na separação dos poderes e a preocupação com a vontade geral da população, né, buscando evitar o regresso ao autoritarismo, tem-se nas revoluções francesas e americana um marco na defesa da soberania popular. A forma de legitimação do poder é medida pela delimitação da vontade do soberano à configuração do poder judiciário. Isso promoveu garantias de administração própria, fazendo com que o controle jurídico sobre o Estado assegurasse a lei, né, vigiando seus excessos, inaugurando o chamado Estado de Direito, pelo ambiente no qual o poder passou a ser observado pelo judiciário, né? Aqui existe um menor autoritarismo, né? Aqui a condição é outra, onde houveram, né, revoluções para que o marco, né, o objetivo, o intuito fosse a defesa da soberania popular, né, totalmente diferente do Estado moderno, né, onde a figura soberania é centrada pelo rei, né, como na monarquia, né, o rei, o mandatário, né, o ditador, enfim, diferentemente do Estado de Direito, onde o objetivo, o intuito é o que, através da Revolução, foi a defesa da soberania popular, ok? Temos aqui o Estado democrático de direito, pessoal. As leis são criadas pelo povo, a serviço do povo, né? Para governantes e governados, recai a execução da lei em vista de qualquer tipo de conduta que ofenda os códigos legislativos, respeitando universalmente a dignidade da pessoa humana em todo o aparato legal, já que após a Segunda Guerra Mundial, né, após 1945, a centralidade ao redor dos direitos humanos tornou-se pilar para a evolução das sociedades. Já que nós vamos ver as formas de exercer esse poder, né? Começando pela monarquia, né? Que é o governo de apenas um homem sobre os demais indivíduos. E que homem é esse? Que apenas um homem é esse? Na monarquia é o rei, ok? Já na aristocracia é o governo de um grupo seleto de notáveis, né? Da elite, ou seja, os mais capacitados sobre os demais. Ok? Porém, o governo constitucional é o exercício de poder por meio do qual é realizada a vontade da maioria popular sobre os demais. Essas três formas de governo são feitas para criarem o bem para todos. Ou seja, é possível conseguir o bem para todos através da monarquia, né? Um homem mandando em tudo, ou na aristocracia, um grupo, né, de elitizados, um grupo seletivo, né, ou na Constituição, né, onde o exercício do poder por meio do qual é realizada a vontade da maioria
populacional sobre os demais, né? Qual seria a melhor forma, né, de exercer o poder? Essas três formas foram feitas para que o bem-estar fosse, né, iniciado, ou pelo menos começasse a ser desenvolvido para todos. No entanto, quando cada uma dessas formas se corrompe, né, quando cada uma dessas formas segue um caminho errôneo, elas se transformam em exercícios que privilegiam apenas o bem de um grupo, né? Ou seja, não é o bem social para todos, apenas um grupo fica sendo beneficiado, né? A monarquia, no caso, quando se corrompe, se transforma em uma tirania, né? O rei vira um tirano. A aristocracia se transforma em oligarquia, né? Ou seja, o grupo que deveria querer o bem-estar dos demais acaba querendo o bem-estar para o próprio grupo e mais ninguém. Ou seja, em que o poder é restrito apenas a um grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas vai querer ver o seu próprio umbigo. Isso é péssimo. Porém, na democracia, né, que todos almejam, se corromper vira demagogia, isto é, restringe-se ao plano do discurso com o objetivo de manipular a população, né? Acaba sendo uma farsa. Dessa forma, na desvirtualização da finalidade de um governo, os interesses coletivos do bem comum são suprimidos pelos interesses de alguns, né? As formas de governos elas podem ter sido muito bem escritas, né, na teoria, mas na prática elas precisam ser firmes, se manter em linha reta, porque se destoar, se corromper, é a pior coisa que pode acontecer para a população, para o povo. Temos ainda o poder carismático, que é baseado na autoridade acreditada pelos dominados a uma figura que manifesta valores seguidos por uma crença coletiva, seja ela puramente ideológica ou de cunho religioso. Vocês já devem ter ouvido falar sobre alguma igreja carismática, né? Então tem a ver com isso, tá? Uma crença coletiva, seja ela puramente ideológica ou de cunho religioso, ok? É o poder carismático. E aqui nós temos três formas também diferenciadas: a democracia, o autoritário e o totalitarismo. Ok? Na democracia se caracteriza pela livre eleição de representantes, liberdade para comunicação de informações, garantia de cumprimento dos dispositivos constitucionais em favor dos cidadãos perante o poder do governo, gozando da livre iniciativa de associação. Ou seja, excelente na teoria, mas precisa seguir em linha reta, né? Nada de corrupção para nenhuma das três. Já no regime político autoritário, se caracteriza pelas normas constitucionais, né, a serem manipuladas em favor de quem detém o poder, né? Ou seja, quem detém o poder, que faz as regras e tem que ser daquela forma e ponto final. Já no totalitarismo se baseia na materialização de uma ideia concentrada em uma única pessoa, expressão da figura de poder, não existindo instituições que façam valer as vontades diversas da sociedade para além da orientação totalitária, né? Autoritário e totalitarismo são muito semelhantes. Agora, para fechar, nós temos aqui os sistemas de governo, né? São eles monarquias parlamentares, como é o caso do Canadá, da Austrália e do Reino Unido, né? Além de outros países. Há monarquias absolutistas, como é o caso da Arábia Saudita, repúblicas unipartidárias, como a China, né? Ou seja, monarquia absolutista é apenas um líder ditador, né? Onde tudo tem que ser exatamente da forma como ele estipular. No parlamentarismo, o exercício do chefe do governo é feito pela figura do primeiro-ministro, escolhido pelo alcance da maioria por algum partido nas eleições como parlamento, cargo exercido pela figura de liderança do partido na casa, sendo então uma forma de separação dos poderes, como é o caso do Reino Unido, né? A gente sabe que existe lá a rainha da Inglaterra, a família real, mas na verdade quem faz acontece ali, né? Quem organiza, quem administra é o primeiro-ministro. É como se o primeiro-ministro na verdade fosse o presidente do Brasil, né? Mas por trás existe toda a cultura, né? Toda a forma monarquista que o Reino Unido carrega até hoje, com a rainha da Inglaterra, né? Uma imagem icônica, quase centenária, e a família real ali em volta do seu reinado, né? No presidencialismo é nítida a separação entre dois poderes, né? Executivo e o legislativo, né? O executivo que faz e acontece e o legislativo que cria as leis,
ok? E no semipresidencialismo, o poder executivo é dividido em dois segmentos: o chefe de Estado ou presidente e o chefe de governo ou primeiro-ministro, sendo o chefe de Estado eleito diretamente pelo povo para assegurar a governabilidade, enquanto o chefe de governo é politicamente responsável perante o parlamento, sendo escolhido pelo chefe de Estado. Esse é o modelo aplicado na Rússia, ok? O modelo aplicado no Brasil é o presidencialismo, né? Presidencialismo é o modelo aplicado no Brasil. A aula desse capítulo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pessoal, coloque no post, tá? Pode escrever lá que a gente responde da melhor forma possível. Vamos nos encontrar numa próxima aula. Até lá, um abraço para vocês. Tchau, tchau.